Olá, meu nome é Luca Lenzi, eu sou sócio fundador da Gelateria Migarba. Eu vim aqui para bater um papo muito gostoso com Mário Alaska no Tomei Gosto. Olá, meu povo, olá, minha pova, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do nosso podcast Tomei Gosto, cerveja, café ou vinho. Hoje um papo bom para dias de calor, se você toma sorvete em dias de calor, e um papo bom para dias de frio, se você toma sorvete em dias de frio. Eu mesmo no Alasca uma vez tomei sorvete a menos 20. Eu saí da sorveteria e saiu fumaça do sorvete, vai saber da sua cabeça como é que é. Vou falar com o Luca Lenzi, ele além de ser italiano, dono de gelateria, ele tem um livro sobre sorvete também e promete um papo muito interessante porque, levantando a pauta para essa entrevista, eu descobri que gelato, não sorvete, gelato, na Itália é muito mais do que uma sobremesa e não é só um trenzinho que você come para adoçar o paladar, nem para gelar. É algo a mais, é um desafio grande, é uma parte importante na cultura deles também. Além de ser importante na cultura deles, me disseram que todo italiano, quando sai da Itália, só consegue tomar gelato. Eles não conseguem tomar sorvete randômico, tem que ser gelato. Então vamos descobrir se isso é verdade ou não, tá bom? Se você ainda não pediu um sorvete, peça na sua plataforma de aplicativo. Se você tiver em Belo Horizonte, peça um Migarba, né? Para prestigiar o Luca aqui, para que você possa pedir um sorvete adequado com o nosso papo. Se não, mentalize agora. Se você está numa praia, está num dia quente, fecha o olho e mentaliza assim, um sorvete. Que gostoso, que maravilha. E vai começar o papo, tá bom? Chega mais. Dá um like aí, pede para notificar o canal quando lançar entrevista nova, porque você vai ficar sabendo quando tiver entrevista, beleza? Vamos começar o papo então. Luca Lenzi, cerveja, café ou vinho? Café. Boa tarde, Mário. Boa tarde a todos. Boa tarde. Café, com certeza. Que isso, cara? Você é italiano, achei que ia ser vinho. Café é um dos grandes prazeres que eu estou descobrindo aqui em Minas Gerais. Você não acredita. Caramba, velho. Porque, italiano vai ter um vinho nacional, né? Mas não foi café, então. Café. E café expresso? Pode ser expresso, pode ser... Da cafeteira italiana? Pode ser na Moca, na Bialetti, né? Ou coado, tá ótimo também. Tá ótimo também. Se o grão for bom, se o blend for bom, coado. Estamos mudando o italiano. Ele já chegou no Brasil, já entendeu que café é a coisa mais importante. Mas vinho você não bebe? Sim. Entendi. Mas você toma vinho aqui regularmente no Brasil? Eu não costumo tomar vinho aqui, mas a gente costuma passar uns 30, 35 dias por ano na Itália, né, com a minha família, com meus filhos. E naquelas ocasiões, toda noite tem um evento, tem umas amigos para encontrar, a família, enfim. Então, naquelas ocasiões, sim, a gente sempre toma vinho, sempre. Por que você não toma vinho no Brasil? Porque o vinho da Itália não está aqui ou porque tem que ser o vinho com seus amigos? Por que você não toma vinho no Brasil? Assim, eu acho que eu me acostumei mais com o hábito de tomar cerveja nas ocasiões, né? Final Sociais. de semana, sociais. E assim, tem cervejas maravilhosas, né? Produzidas. Então, eu acho que estou descobrindo mais essa paixão pela cerveja também do que pelo vinho, né? Tá, mas ainda no vinho, quando você vai na Itália, você toma mais vinho tinto, mais vinho branco, mais espumante? O que é? Mais vinho tinto. Mais vinho tinto. Uhum. Tinto da minha região, né? Eu sou de Florença. Então, na região, ao redor da cidade de Florença, tem muitas vinícolas boas. E então, assim, eu sou uma pessoa que nem vai escolher um vinho extremamente até difícil de tomar, mas eu prefiro um vinho mais simples, né? Do local. Do local e tem vários fazendeiros, assim, proprietários de vinícolas ao redor da minha pequena cidade, que é Baquereto. Então você quer aquele vinho ali. Isso realmente vinho raiz, né? Que maravilha. A cerveja, você passou a consumir mais aqui no Brasil quando você veio para cá? Porque a Itália também tem cervejas boas. Sim, mas não é aquele costume de cerveja só no verão, tem que ser muito quente e pode ser considerado como se fosse um aperitivo a cerveja lá. Então, me contaram isso, que se você chamar uma pessoa na Itália para tomar uma cerveja, ela vai sentar, tomar uma cerveja e vai querer ir embora. É isso? É isso.
Cara, que É bem sofrimento. diferente. Pois é, bem diferente, né? Eu me frustraria se eu fosse na Itália, tomei uma cerveja, levanto e vai embora. Sério, não, porque assim, eu agora com uns 40 anos de idade, quase um 41, eu sei que parece 60, mas eu tô com 40. Assim, atualmente eu bebo menos, mas é impensável você ir no lugar tomar uma garrafa de cerveja e ir embora. Como é que foi pra você quando você chegou aqui em Belo Horizonte num boteco, que o cara foi tomando cerveja, cerveja, cerveja? Fica o dia todo, né? É. É cultura diferente, né? Mas você... Eu, brasileiro, ficaria arrepiado vendo a temperatura Ah, da tem uma cerveja cerveja. quente lá na Itália? Não é tão gelado igual aqui. Então, é realmente Gente, o Brasil tem interessante. saída, tá? Aí, ó. Tem coisa boa no nosso país também. A cerveja lá é tipo semi-fredo, é quase gelada. Não é uma temperatura parecida com a cerveja que é servida aqui. No É sens- tipo os pubs na Inglaterra, né? Mas Inglaterra é fria, Luca. Ah, Claro que tem verão lá também, né? Mas aí vai ter um chiller na cerveja e tal. Mas assim, a Itália é quente, dependendo do lugar, dependendo da época do ano. sim. E no calor lá você toma cerveja também quente. Pois é. Vamos ensinar coisa para os italianos, Brasil. Verdade. Vamos me ensinar. E tem um estilo de cerveja que você gosta mais aqui no Brasil, já que você tem essa questão sensorial, já que você é um chefe, trabalha com sorvete? Eu gosto das cervejas aromáticas, cervejas artesanais. Mas aromático, você fala aquela IPA que tem aquele cheiro de maracujá que trava tudo aqui? Ou as que tem mais fruta? O que Tem pra ti? uma cerveja, né? Você pode falar o nome da marca, tá? Posso falar o nome Pode, da marca? Que todas. assim, acho essa cerveja sensacional, que é a X-Vals. Uhum. E a gente até chegou a fazer um sorvete com essa cerveja, que era um zabaione de cerveja. Ou seja, uma receita à base de gema de ovo, X-Vals, que ele entrava com uma porcentagem bem alta, uns 30%. E a gente queria replicar a famosa receita de zabaione, ao invés de colocar o vinho Marsala, né? Uhum. Que é parecido com o vinho do Porto. Colocamos as cervejas, claro, foi rebalanceado a parte dos açúcares, mas eu acho que criamos um dos sabores mais gostosos da Migarba até então. Eu tô puxando aqui, tá só voltando na internet. A X-Vals, ela é uma American Pale Ale? Ou ela é uma... Deixa eu carregar meu telefone aqui, que de cabeça eu não vou lembrar. Você que tá ouvindo aí, por favor, não me xingue. Então você gosta do lúpulo, você gosta do amargor do lúpulo. Esse que é o aromático pra ti. Eu acho ela bem aromática. Tem uma outra cerveja que eu gosto muito, que é uma cerveja desenvolvida pelo Supernosso, que eu acho ela bem parecida com esses aromas. Ah, a Session IPA do Super Nosso, com Albanos. Ela é uma delícia. Esses são tipos de cerveja que eu acho que tomar é uma experiência. Você gostou, então o geladinho de fato faz diferença para você, porque essas cervejas que você citou, elas são um pouco mais lupuladas. A Super Nossa Session IPA do Super Nosso com o Albanos é a Session IPA do Albanos, né, envasada na lata do Super Nosso. A X-Vals... demônio, fala aqui. O que ela é? Eu vou ver depois. Não tá aparecendo aqui. X-Vals... É uma Pilsen. Ela é uma Pilsen. Ela é uma Pilsen, então. Ela é uma Pilsen um pouco mais lupulada. O que é isso? O lúpulo, uma das notas que ele pode ter um mentolado, ele pode ter o eucalipto, isso que dá essa sensação de frescor, que talvez é o que te agrada. Né? A Session IPA também, ela vai usar lúpulos do Novo Mundo, né? Que vão dar um pine, um eucalipto, uma fruta. Às vezes vai ter nota tem cerveja que às vezes vai ter com lúpulo do Novo Mundo, que vai ter nota de abacaxi, aromática, né? Não o gosto, né? Aromática, né? Só no cheiro, né? O aroma. E isso é a X-Vals. Então você é um italiano que começou a gostar de café, no Brasil abandonou o vinho por completo e gosta de cerveja com lúpulo americano. Você é uma salada do Novo Mundo, cara. Porque... assim, é interessante isso, né? Porque você poderia falar, não, eu gosto de Birra Moretti, que é a cerveja da minha cidade e tal, mas você não tem esse relacionamento com a cerveja, né? Assim, é uma cerveja mais industrializada. Eu acho que
a minha chegada aqui em Belo Horizonte, 8 anos atrás, me abriu para essas maravilhas. Então, o café evoluiu muito, você sabe, nos né? últimos anos, Café sim. evoluiu demais. E também a cerveja. Eu acho que estou acompanhando essa onda de... são novas tendências, né? Sim. Ô, Luca, como que você veio parar em Belo Horizonte? Por que você veio parar aqui? Eu conheci Marina quando eu tinha 18 anos nos Estados Unidos. Marina, Marina a senhora é sua minha esposa. esposa. E nós ficamos juntos, né? A gente namorou, aquele namoro de adolescentes, 18, 17, 18 anos. Só que depois ela voltou para o Brasil, voltei para a Itália e ficamos uns 7 anos sem encontrar. Pô, 7 anos é muito tempo. É muito tempo. É muito tempo. Era para ser mesmo, porque 7 anos é muito tempo. E depois ela formou em arquitetura e ganhou como presente do pai uma viagem para Florença. E chegando lá, ela me ligou. Você lembra de mim? Lembro, claro. A gente encontrou e começamos o namoro, você acredita? Que bonito isso, cara. 7 anos depois. 7 anos depois, ela decidiu ficar comigo na Itália, né? Morou 11 anos. E até então ela até se adaptou bem, né? Ao estilo de vida. Ao clima médio, né? Porque o frio tá frio e brasileiras não acostumam, não Mas adianta. qual que é o frio que faz na sua cidade? Frio quanto? Ué, chega a fazer 0 graus, -5. E assim, o problema é que ele dura muito, né? É Não porque é eu morei um no mês. Alasca, o mar Alasca é por isso. Ah, legal. Então, -5 é chato, assim. Se chover, essas coisas, aí fica mais chato ainda. Porque fica molhado, fica de noite mais Sim. cedo, né? Então, ela não adaptou ao frio. Não, ela até que, assim, Suportou. vamos dizer assim. Depois nasceu nosso filho mais velho, o Pietro, em 2010, e ela começou a sentir falta de casa, né? Porque Minas, né? Mineiros são muito ligados às tradições, à família. Não é? Demais, você tá louco. Muito. E é uma coisa que te... Ah, não, por favor, vai, conta aí. Não, então, assim, foi essa necessidade dela começar a tomar, assim, consciência que ela queria voltar para o Brasil, né? Eu já tinha meus negócios, meus amigos, assim, casa, família. E eu já estava com 38 anos, né? Naquela época, então... Não podia brincar tanto, né? Não podia brincar. Mas assim, eu sempre tive uma grande paixão pela gastronomia, pelo gelato, né? Sim. Até, né, eu brinco, eu recebi de presente da minha mãe uma máquina profissional de fazer gelato. Eu acho que eu tinha 16 anos, né? Que entre 15 e 16 anos. Então, assim, geralmente, com 16 anos é outro tipo de presente, né? Que dá Sim, pro é uma filho. bola, uma camisa de futebol, né? Mas agora é tudo smartphone. Mas enfim, era outro tempo, viu, gente? Então, de lá, eu, ao longo dos anos, fui aprimorar, buscar conhecimento que não era tão disponível no momento, né? Não tinha internet, não tinha livros sobre o assunto, né? Então, fui pesquisar, testar muito e assim, cheguei a entender que aquela poderia ser uma paixão, que poderia virar um negócio um certo momento da vida, né? Ah, então o gelato na Itália já era o seu plano B, digamos assim. Sim. Digamos que eu não tinha percebido que esse plano B poderia ser, ao fim do ciclo, O plano A. que se aproximou quando a Marina decidiu voltar para o Brasil. E assim, aqui a gente passava, todo ano, a gente passava umas férias aqui no Brasil, né? Eu, como italiano, eu sentia, né, falta de... Não que não tinha, né? Pelo amor de Deus. Mas o italiano, você sentia falta. Mas eu tinha uma certa falta de um gelato, né? Então, assim, a gente achou que esse fosse um negócio para arriscar, né? E aí você voltou para o Brasil, veio para o Brasil, né? Já com seu primeiro filho. E aí ela foi trabalhar ou foi cuidar da casa e você falou assim, bom, chegou a minha hora de brilhar. Vou abrir uma gelateria. Qual que foi o primeiro desafio? Eu acho que culturalmente a gente teve uma certa dificuldade em questão burocrática. Ah, o Brasil é o demônio nisso aí, sim. Questão de achar mão de obra que fosse alinhada ao nosso negócio, porque
não tinha histórico de sorveteiro, de atendente de gelateria. Você não encontrava ninguém que tivesse tido esse tipo de experiência. Então, tivemos que formar, né, Você pegou alguém que trabalhava em padaria ou lanchonete, com certeza. Sim, né? com um certo histórico de gastronomia, Sim. claro. Então você conseguiu essa pessoa. Aí, para quem não conhece, a loja do Luca Migarba, a primeira gelateria dele, é em Lourdes, que é talvez um dos metros quadrados mais caros de Belo Horizonte. E é uma região muito tradicional também, por outro lado, né? Assim, tradicional no bom sentido. Não é um tradicional ruim de ser fechadão, mas é um lugar onde se vai para se consumir comida e bebida. Então teve esse desafio por encontrar. E uma coisa que me chamou a atenção, e o ponto? Como é que foi escolher aquela loja onde é? Na verdade, olha, engraçada, né? A gente já tinha fechado uma loja na Savassi. Sim, que talvez fizesse até mais sentido, porque tem mais gente. Sim, Né? sim. Mas por algum motivo deu errado na hora de assinar. E a minha esposa ela já estava aqui. E a gente inaugurou em setembro, ela já chegou em março. Ela ficou um tempão para procurar o ponto, fazer toda a papelada burocrática. Em junho, a gente deveria ter assinado esse contrato com essa proprietária de uma loja na Savassi. No dia de assinar, não deu certo. Aconteceu algo, a gente não vai entrar nos detalhes, mas não deu certo. A minha esposa estava já querendo desistir e voltar para a Itália. Ela me ligou e falou, não, eu vou fazer as malas e volto. Aí, e eu de lá da Itália passei a noite inteira pela internet, pelas várias mobiliárias que já tinham, né? Várias lojas, porque 2014 foi um ano muito difícil para o Brasil, falando economicamente. Então, tinha muitas lojas disponíveis. E eu de lá, eu achei um ponto sensacional, do ponto de vista de reforma, da planta mesmo da loja. E foi lá que eu falei, eu acho que temos um ponto ainda melhor. E não é na Savassi, é no Lourdes. E assim, Lourdes é o coração gastronômico, pelo menos, né, o que a gente entende, coração gastronômico de Belo Horizonte. E realmente foi surpreendente, né, o resultado da abertura, porque eu acho que a cidade estava em busca desse tipo de produto, estava precisando desse tipo de produto. E logo em seguida abriram várias outras, né? Sim. Mas, ô Luca, engraçado, o que me chama a atenção na sua primeira unidade da Migarba é uma coisa que não é muito da cabeça de brasileiro. Porque a loja não reflete, você olhando de fora, não é aquela loja que o brasileiro está acostumado. Porque se alguém te fala, ó, brasileiro, vai numa gelateria que é muito boa, que é muito legal. A gente é acostumado com, vou chegar lá, vai ter um pé direito de 12 metros, vai ser tudo imenso, vai ser tudo muito grande, vai ter uma placa de tamanho do outdoor 9x3 na porta. E o que é legal da Migarba, da primeira unidade, né, é que, olhando de fora, é uma coisa quase modesta. A loja cresce pro fundo, né? Com certeza, com certeza. Isso passou pela sua cabeça que não era um perfil de loja que nós daqui estávamos acostumados? Não cheguei a fazer uma pesquisa... Não, digo mentalmente, assim, putz, isso aqui não é o que o povo está acostumado, assim. Assim, eu acho que dentro das nossas possibilidades, era o que dava. É o que dá. O mundo é físico, é o que dava. Foi isso, né? Mas assim, a gente tentou cuidar do ambiente como se deve, né? O ambiente é um pilar, talvez junto com atendimento e produto, essencial para o sucesso de negócio, né? Seja de gastronomia ou de loja de rua, né? Ô Luca, mas a primeira noite, antes de abrir, a abertura e o segundo e o terceiro dia são muito marcantes. O que passou na sua cabeça no dia que você foi dormir na sua casa aqui no Brasil? Que você falou, putz, amanhã eu vou abrir o olho, vou acordar, eu vou abrir uma gelateria no Brasil. O que passou na sua cabeça nessa noite, nesse primeiro dia? Eu fiquei muito na dúvida em saber se eu tinha feito a coisa certa, né? Você ainda ficou assim, putz, dá tempo de voltar para Itália? Você ficou Não, nessa? Realmente, sim, foi... Todo mundo falou que eu iria fazer estava fazendo uma loucura, né, Mário? Porque várias gelaterias tinham aberto
e todas tinham, por algum motivo, fechado as portas, né? Inclusive... Mas com característica parecida com a sua, de ser de um italiano que ele estava tocando ali? Sim, sim. Inclusive, um italiano abriu uns 50 metros mais para frente, na Praça Maria de Dirceu, onde que tinha aquele restaurante Entrecote. Sim. Ele, antes de ser Entrecote, era uma gelateria. Então, assim, realmente, do nosso lado. Mas antes de você? Antes. Cara, o que é um mundo, né? Eu passo por ali com muita frequência, não me lembro dessa gelateria. Acho que ela deve ter durado muito pouco tempo. Acho que uns 6 meses no máximo. Eu te falo porque eu comprei os equipamentos de um importador que ele representa todos os equipamentos importados italianos para o Brasil todo. Então, ele veio e buscou de volta esse equipamento. E assim, todo mundo falava, você não está entendendo o nível de exigência e de tanto que o mineiro é desconfiado. Isso é verdade essa? Total! O mineiro é o bicho mais desconfiado do mundo. Tem um humorista que é de Curitiba, que é o Diogo Portugal, não sei se você vai entender, que ele fala que a farmácia em Minas não faz plantão, faz tocaia. Tipo, ela fica escondida querendo te matar, né? Seria tocaia, é isso. Mas o mineiro é muito desconfiado. Mas esse cara que abriu perto de onde você abriu e fechou, você tem uma esposa brasileira. Então, certamente, ela fez usou os contatos familiares, de amigos e tal, para atrair clientes. Esse cara que abriu essa gelateria, tinha alguém no Brasil aqui? A gente não chegou a conhecer a história, o que estava por trás dessa gelateria. Só que foi uma de tantas que fecharam. Assim, não era, pelo visto, um produto bem aceito até então. Acho que o momento que a gente abriu, né, 2014, era um momento certo, né? Tivemos, vamos dizer, essa sorte de abrir no momento certo. Tá, aí abriu a gelateria, você abriu para o público. Qual que foi a sua primeira descoberta que você imaginou que seria de um jeito e foi de outro? O que a gente percebeu é que o cliente, o brasileiro, ele vinha mais como um programa, não é uma venda de impulso como pode ser na Itália. Sim. Ele queria fazer uma experiência, eu percebi isso desde o começo. Para você ter uma ideia, a gente não tem na Itália esse costume de dar a prova para experimentar um sabor ou outro. A gente entra numa gelateria e já sabemos quais que são os sabores que queremos. Sim. O brasileiro, o mineiro, enfim, ele entra com a exigência de querer fazer uma experiência. Por isso eu estou te falando do ambiente, porque é uma das componentes da experiência. Sabores, a gente trabalha com 24 sabores, que devem ser expostos com cuidado, né? com uma certa aparência, e o brasileiro assim faz questão de provar para decidir quais que são os sabores que ele vai tomar. Então isso mostra, né, que o brasileiro quer fazer uma experiência diferenciada. Mas se fosse isso na Itália, se você chegar... Eu, brasileiro, nunca fui na Itália. Cheguei lá, tem esse gelato aí, eu quero experimentar. O cara vai me olhar tipo assim, oi... Pois é. Não existe isso lá? Isso não existia até então. Agora, as grandes gelaterias, principalmente das cidades turísticas, Sim. estão começando a fazer assim. Eu acho que o brasileiro... Influenciou o gelato no mundo. Isso Palmas também. para o Brasil. Sucesso. Com certeza. E me conta uma coisa, qual que é o sabor de sorvete, gelato, que o brasileiro mais gosta, que você não sabia, que você descobriu depois que você abriu a loja? Tem vários, né? Mas eu acho que o pistache é o mais representativo. Que o brasileiro gosta? Que a gente percebe que o brasileiro gosta. Olha. Cara, eu tô surpresa, porque eu, por exemplo, ó, tá pronto o café. Eu, por exemplo, eu tomaria sorvete pistache e eu tomo sorvete pistache em casas italianas, numa gelateria. Aí eu vou tomar sorvete pistache. Sim, entendi. Talvez eu entendi da sua pergunta.
Não, você entendeu, da sua casa. Mas se eu fosse na sorveteria do Tião da esquina, que vende sorvete, você conhece a Presca, que eu tô fazendo café aqui? Nossa. Se eu fosse na sorveteria do Tião da esquina ali, talvez eu não tomasse pistache. Porque eu sei que você, italiano, você vai ter um respeito com o pistache que o brasileiro não tem. O sorvete de pistache que eu conheci quando eu era criança era um sorvete verde, Caneta. sei lá o que era, verde da cor de uma coisa artificial que eu botava na minha boca e nada. Uhum. O sorvete de pistache italiano leva pistache, é diferente. E qual que é o sorvete que o mineiro você descobriu que mais gosta? Se a gente for olhar os sabores tradicionais, né? Sim. Doce de leite é um sabor que a gente não consegue tirar da vitrine desde a nossa inauguração lá em 2014. Você acha isso estranho, Luca? Você fez uma cara quando você... Não! Eu não consigo tirar doce de leite. Isso te machuca por dentro? Vamos conversar. Não. Vamos conversar. Não, inclusive, assim, a gente faz um creme, né, à base de doce de leite, mas fazemos outros sabores que levam o doce de leite como complemento. Então fala pra câmera, você pode experimentar. Eu tô vendo que isso está te incomodando. Fala pro povo brasileiro, existem outros sorvetes com doce de leite. A gente faz o rocambole de doce de leite, banoffee, até replicando receitas que não necessariamente sejam assim mineiras, mas utilizando o doce de leite como ingrediente, né, complementar. Churros, fizemos churros, que não tem Ele nada. Ele não tá com a cara feliz de receber de churros. Isso. Doce de leite com canela. Doce de leite com canela, não. Que é o churros. E eu fico feliz se eu vejo a loja cheia. Os clientes ficarem felizes, porque acho que atrás da nossa missão tem isso, né? Proporcionar um pouco de felicidade, né? Entendi. Então você vende muito sorvete de doce de leite. Deixa eu te fazer uma pergunta. Vamos tomar um café a nós? Saúde. Espero que você goste. Você que está ouvindo esse podcast, o Luca optou. Que coisa inusitada, né? Eu trouxe alguns grãos aqui com a torra mais intensa. Eu já fiz uma matéria com ele há muitos anos. Eu vou colocar o link em algum lugar na descrição aqui do YouTube e do áudio também. E ele optou pelo café que estava com a torra mais intensa de todas. Não só a torra mais intensa. Ele optou também por um preparo um pouco mais intenso, que é a Presca, que é um método análogo à prensa francesa, porém criado por um brasileiro. Então ele vai ser um pouco parecido com a prensa francesa. Mas eu fiz na Presca aqui, eu não quis trazer a prensa francesa para falar com o italiano. E ele falou assim, nós vamos tomar esse grão aqui que é mais intenso, no preparo mais intenso. Eu falei, então beleza, então nós vamos tomar um café muito forte. Está do seu agrado? Tá maravilhoso. Deixa eu tomar, peraí. Pior que tá bom mesmo. Esse é um tipo de café que eu, Mário, não faria na Presca. O café, para você que toma gelato, ele tem que secar a boca depois do gelato? Essa que é a função dele? Ou você é acostumado com café italiano muito seco, muito expresso, muito forte? Eu tô acostumado mais com o café expresso, forte. E, realmente, café, a gente chama de ristretto. A ristretto, que é menos ainda que o corto. Menos. Que é aquele... Então, para você, isso aqui tá ótimo, né? Sim. Cara, o que eu gosto, né? Para mim, isso aqui tá bem fortão. Assim, mas tá bebível ainda. Bebível, é ótimo. Eu tô achando ele maravilhoso. Você tá achando ele maravilhoso. Luca, por que gelato não é sorvete? Gelato é gelato, sorvete é sorvete? Assim, gelato, na verdade, se a gente for traduzir a palavra sorvete, a gente fala, assim, traduzir é a mesma palavra, né? Em idiomas diferentes. Mas... Gelato eu acho que é uma palavra que agora virou internacional, no sentido que nosso jeito de produzir, de expor e vender o gelato foi difundido no mundo todo, ou pelo menos, né, na Europa e nas Américas. Então, principalmente, eu acho que é a questão de produzir diariamente. Uhum. Se a gente for analisar em termos de balanceamento químico e físico, gelato e sorvete é a mesma coisa, né? Mas tem um instituto na Itália que é responsável por reconhecer as gelaterias que estão situadas ao exterior, né? Uhum. E ele tem vários critérios para definir quais que são realmente gelaterias artesanais. Um deles é
o equipamento tem que ser um equipamento made in Italy. O equipamento, eu estou falando de produção e exposição. Uhum. Tem que usar uma espátula, não pode usar um boleador. Por que não pode usar o boleador? Porque o boleador, você não vai encontrar um boleador, uma gelateria que utiliza um boleador para servir os copinhos ou as casquinhas. É a nossa espátula. É para espatular, para conferir uma certa cremosidade antes de servir. Ah, então a bola de sorvete então não fica tão cremoso. Não sei. Não sei. Adoro entrevistados assim. E assim, tem que ter vários sabores que devem fazer parte de uma vitrina, de uma gelateria artesanal. Quais, por favor? Fior di latte e pistache não podem faltar. O ideal seria ter uma nocciola, uma avelã. Sim, mas não tem, você está no Brasil. A gente tem, assim, pelo menos 9 meses ao ano, a gente tem nocciola também. Abre seu coração que o doce de leite está lá e a nocciola sai. O que te incomoda? O doce de leite não tira. Qual outro? Acho esses 3, né, que são essenciais. Então, pistache, fior di latte, e nocciola, são... que é avelã, né? Que é avelã. Fior di latte é um creme de leite, né? Fior di latte, assim, é o leite, né? o leite com creme de leite. E, assim, uma das características também que esse instituto exige é colocar os ingredientes com caloria, de preferência de cada sabor, para que o cliente saiba quais que são os ingredientes de cada receita. Muito bem. Então, assim, basicamente é isso, né? Um italiano consome sorvete de máquina de estante de shopping, aquela máquina de rede de fast food? Soft. Não. Não? A gente não tem esse... Você acha estranho quando você vê um brasileiro que pega aquele sorvete de R$1 da casquinha do fast food ali? O que passa na sua cabeça naquele momento? Assim, é outro produto, né? Assim, Isso te incomoda, no fundo? Não, por quê? Tem que ter... Tem gosto para tudo, né? Tudo bem. Tem que ter espaço para todos. Gelato na Itália é uma refeição, é uma sobremesa ou é algo a mais? Eu acho que é mais... Assim, eu percebo gelato, pelo menos na minha região, mais como uma sobremesa. Não vejo como uma refeição, assim como em outros países, né, da Europa. Uhum. Sabe, na Alemanha tem restaurantes que servem um prato gigantesco de gelato com frutas. Eu quero ir. Isso é uma refeição, de verdade. Eu quero ir. Você já comeu isso na Alemanha? Não. Você tem vontade de comer isso na Alemanha? Eu gostaria de fazer essa experiência. Cara, eu quero... Imagina uma tigela, uma gamela de sorvete, cara. Eu quero fazer isso, nem que seja pra eu tirar uma foto. Eu posso passar mal depois. Aqui no Brasil, a gente marca muito assim, vamos tomar um café quando você quer conversar com alguém. Ou então aqui em Minas Gerais, você que já está aqui há mais tempo. Você fala assim, vamos tomar uma? Sim. Quer dizer, vamos beber cerveja. Tomar um gelato na Itália seria isso? Quando você quer encontrar um amigo e conversar, você fala, vamos tomar um gelato? É isso? Eu acho que é mais ou menos isso, Mário. Assim, como falei, eu vejo o brasileiro ele um pouco mais exigente nesse sentido. Ele quer fazer uma experiência um pouco mais completa. Quer experimentar, quer sentar, quer ver a decoração da loja, que ele quer se sentir um ambiente mais italiano pelo fato de estar tomando gelato. A gente convida os amigos, faz esse programa, mas é mais entrar, escolher os sabores favoritos sem frufru. Sem muita enrolação e ir embora. É difícil de ver gelaterias na Itália igual a gente vê aqui no Brasil. Com um salão grande. Uhum. Toda gelateria tem um café, gelateria e cafeteria? Porque aqui em BH, todas as gelaterias italianas, todas, não só italianas, algumas brasileiras que têm nome italiano, que têm inspiração italiana também, servem café. Na Itália também é assim? Também é assim. Café é um complemento importante, né, da gelateria. Cara, engraçado. Eu que sou gordo, eu aprendi que você... vou colocar um pouquinho mais de arroz no prato, porque sobrou carne. Vou colocar mais carne porque sobrou arroz. Vocês, italianos, têm isso parecido também. Olha,
eu vou ter a minha refeição principal, mas depois eu vou tomar o gelato. Ah, já que eu tomei o gelato, eu vou tomar um café. Depois do café, você toma o quê? Água? Tem que dar um tempo, né? E me fala uma coisa, o sorvete, o gelato e o sorbet, qual que é a diferença? O sorbet é a base de fruta, água e açúcares, e o gelato é a base de leite, né? Por que nós no Brasil, você já conseguiu detectar isso? Porque o Brasil é um país riquíssimo em frutas, é um país muito quente no verão, então insuportável, e faria mais sentido até a gente tomar mais sorbet e menos gelato. Por que será que o brasileiro não se deu tão bem com o sorbet? Assim, eu acho que é por regiões também, porque no Nordeste, o pessoal costuma consumir muito sorvete de frutas, né? Mas ele consome sorvete de fruta sabendo que é sorvete ou alguém falou para ele que é sorvete e ele toma mesmo assim? Entendi. Lá tem uma riqueza enorme, né, de frutas, sim, de sabores à sim. base de fruta. Mas eu acho que talvez a percepção é que não seja tão requintado igual um gelato. Sim. Talvez seja isso. Nós tomamos muito sorvete só na época de verão. Uhum. E dá assim, se a gente for dividir em porcentagem, é metade. Mas o resto do ano, fruta, sorbet, não costuma ser consumido pelos clientes. Qual que é a fruta brasileira que você experimentou e falou assim, meu Deus, isso vai dar um gelato fantástico? Para você pode parecer assim muito comum, mas para mim não, foi a goiaba. Goiaba, assim, um fruta que eu não conhecia, que dá um gelato extremo, um sorbet extremamente cremoso, saboroso e que acho sensacional. Por que eu desenvolvi tanto amor pelo gelato de queijo com goiabada? Você tem esse lá? A gente já fez várias versões. Romeu e Julieta, que a gente chama aqui, Romeu e Julieta. Sim. Combinação, né, de dois produtos extremamente típicos mineiros, né? E, Luca, me fala uma coisa, cara. O europeu é muito ligado com a Nutella, né? Você mesmo tem um sabor de gelato que é iogurte com Nutella e maracujá, não é isso? Nutella de pistache. Nutella de pistache. Por que será que não dá para colocar o doce de leite com o mesmo protagonismo que a Nutella tem? Porque, por exemplo, se eu for na Europa, me corrija, eu posso pedir um gelato, um sorvete e com adição de Nutella, dependendo do lugar. Uhum. Por que a gente ainda não conseguiu colocar o doce de leite nesse lugar da adição de Nutella? É uma boa dica. Rechear casquinha de doces de leite, por exemplo. Não, já tem um fast food que faz isso. Você tem? Eu acho que o Burger King. Uhum. O Burger King fez um milkshake de doce de leite, que é de vez que eu descobri, eu parei na porta, fiquei batendo palmas, assim, achei bonito, me emocionei, queria chorar e tal. E durante um tempo eles tinham a casquinha recheada com doce de leite também. Mas por ser Brasil, tinha dia que tinha dia que não tinha. Ah, é? E é um doce de leite que era até comestível, não era uma coisa fantástica. Mas, por exemplo, eu estou invertendo a lógica, tá? Por que será que a gente ainda não conseguiu colocar o doce de leite nessa prateleira alta que a Nutella ocupa para vocês? Você conseguiria me responder isso? Sinceramente, é assim... Temos que estudar mais possibilidades para o doce de leite, né? Pois é, cara. Eu acho que o doce de leite tá ficando meio batido assim. E me fala uma coisa, Luca. Tem alguma gíria? Porque aqui, por exemplo, em Minas Gerais, você fala assim, vamos tomar uma? Quer dizer, vamos beber cerveja, vamos nos encontrar, beber cerveja, conversar sobre a vida e assentar no bar. Tomar uma quer dizer isso tudo. 2 palavrinhas com interrogação. Na Itália, existe alguma gíria para falar assim, vamos tomar um sorvete? Não. Temos que criar uma gíria legal igual tomar uma. Porque na França me falaram que é o tal do Ballon Rouge, que é tomar uma taça de vinho. Tá. Vamos tomar um Ballon Rouge, alguma coisa assim, tem algum tipo. Mas na Itália, como é que é italiano você convidar alguém para tomar um sorvete? Você fala, ragazzi... ragazzi, prendiamo un gelato. Cara, tá sem graça. Italiano é um povo mais criativo que isso, Luca. Eu esperava mais. Se vai mangiare um gelato. Se vai mangiare um gelato. Isso. E acabou. Você fala o quê? Eco, prego, si? Qual que é a resposta para vamos? Andiamo.
Eis que eu descobri uma fraqueza do povo italiano. É. Eu sou uma ameaça potencial à Itália. Apesar de bisneto de italiano. Meu bisavô era italiano. Ah, é? É. Ele de qual região ele é? Ele era de Morigerati. Que Morigerati é perto de... Não vou me lembrar agora, o Google vai me contar. Luca, a gente está aqui, você trouxe uma embalagem muito bonita da Migarba. Você, se é de Belo Horizonte, está ouvindo esse papo, eu tenho certeza que você já conhece. Se você ainda não conhece, conheça Migarba, M-I, Garba, G-A-R-B-A. Migarba, está aqui uma embalagem linda. O que quer dizer Migarba? Eu gosto, é uma gíria de Florença, que significa eu gosto, e assim, tem umas curiosidades interessantes sobre a nossa logomarca. Por favor. Também. Se você for olhar, aquele redondinho é um pistache e é também parece uma casquinha de sorvete. E representa assim, a gente tem um costume de pensar que as gelaterias que servem um ótimo sorvete de pistache, gelato de pistache, realmente tenham respeito para todos os outros sabores. Então, um bom gelato de pistache é uma boa gelateria. E as listras, elas, geralmente nos anos 50, tinha esses carrinhos na praia. Aqueles carrinhos que estavam com a cortinha listrada identificavam uma venda de gelato. Então, a gente quis, nesses 3 símbolos, resumir um pouco da nossa história. Então quer dizer que Migarba quer dizer eu gosto. Olha, pensando numa tradução aqui bem mineira para Migarba e contemporânea, atual, você pode falar assim, eu grado. É o grado? É. Em vez de falar assim, eu agrado, eu gosto, você fala, eu grado. Porque o mineiro diminui as coisas. Não sei se você percebeu isso. Né? Se você estudar o português, tem o mineirês, que é um subgênero, né? Eu grado. Então você pode traduzir Migarba como eu grado, gelateria artigianale. E temos aqui, eu vou deixar você abrir, sim, por favor. Claro. Não quero fazer essa desfeita de eu abrir o seu gelato. Você separou 2 sabores pra gente. Você que tá ouvindo a gente que é de BH, a Migarba também atende no iFood, tá? Você pode pedir, nossa, tá bonito pra cacete, cara. Acabando esse podcast aqui, a produtora vai se matar pra tomar esse gelato. Você trouxe 3 sabores, mas você que está ouvindo a gente tá no iFood em Belo Horizonte. Eles têm serviço no iFood também. Você pode pedir. Rapidão, tem alguma hora do dia que é mais comum na Itália? É de manhã, de tarde, de noite você toma gelato? De tarde e após o jantar. Então, de tarde e após o jantar são os 2 momentos tópicos. O após o jantar, o brasileiro ainda não chegou, né? Só em cidade turística, da praia, que você a janta e vai pra praia, você vai ali e toma um sorvete. Aqui em BH não tem isso, né? Não tem. Gelaterias de cidades turísticas na Itália ficam abertas até 1h da manhã, porque é costume realmente, né? Jantar tarde e após o jantar tomar um gelato. Você, minha senhora, que tem uma filha e um filho de 18 anos, se o seu filho chegar tarde em casa, com certeza ele estava na gelateria. Seu filho e sua filha, ou sua filha, foram namorar. Chegou 1h30 e você que namora, você jovem, você estava onde? Sorveteria. Aí sua mãe fala assim, não estava aberto, mas na Itália é comum. Fale isso pro seu pai, que eles vão ficar muito felizes. Nós estamos aqui com 3... São 2 ou 3 sabores? 4 sabores. São 4 sabores? Por favor, me diga. Doce de leite, obviamente. Não poderia chegar aqui sem doce de leite. Eu vi assim. E pistache para não desagradar ninguém, né? Para ser italiano e brasileiro. Esse é um sabor que está fazendo muito sucesso, que é um coco com caramelo crocante. Putz, eu já quero comer muito disso. E o absurdo, que é o nosso carro-chefe. O absurdo é bom pra caramba! Eu já comi dele também. O que ele é? Creme, chocolate e caramelo. Por qual que eu começo, meu chefe? Por favor. Começa pelo doce de leite Mas assim, a gente percebeu que os sabores um pouco mais doces são mais apreciados pelos mineiros. E não assim, Mari, a gente não deixa de ousar fazer sabores um pouco mais, vamos dizer, fora do comum, né? Por exemplo,
trabalhamos muito com sabores de azeite, de queijos mineiros. Pode Não falar sei se dessa, porque a Ana Belotto já participou desse podcast em áudio. Ah, é? Em vídeo ela vai vir aqui, viu, Ana? Se você não sabe, se você tá ouvindo, se você é amigo da Ana Belotto, avise a ela que ela virá aqui no vídeo. No áudio ela já foi. Ah, e legal. queijo, o Girão, participou desse papo também. Ah, legal. Então tá todo mundo em casa. Como é que foi fazer sorvete com azeite? E tá bom pra cacete, quem tá ouvindo. A gente... Assim, eu entendo, né, que o gelatiere, ou seja, Peraí, rapidão. Pistache tá bom demais. É bom demais. Eu tô com um pedacinho de pistache na boca, mas fala aí, por favor. Eu acho que um dos nossos deveres como gelatiere, né, como profissionais da gastronomia, é valorizar o território onde a gente atua e pegar aquelas que são pérolas, né, aquelas que são as riquezas gastronômicas do lugar e, no meu caso, que sou gelatiere, transformar em sabores de sorvete, de gelato. Então, assim, com a ajuda da Ana Belotto e do Girão, obviamente, a gente todo ano desenvolve sabores que tenham como objetivo, que tenham como ingrediente caracterizante um de azeite e um de queijo. Às vezes a gente complementa com chocolate, obviamente mineiro. Ano passado a gente fez queijo azul de Minas com chocolate calapa. Era tipo um flocos. Sim. E um azeite, se eu não me engano, Borriello com chocolate Gabelli, chocolate branco de excelente qualidade de Pará de Minas. Cara, eu te odeio. Eu quero experimentar isso no começo. Gelato. Esse foi ano passado e agora está se aproximando o evento que todo ano em novembro a gente faz com esse objetivo realmente de casar a nossa tradicionalíssima escola de gelateria italiana com os maravilhosos produtos que Minas Gerais oferece. Surpreendente, né, os azeites que estão sendo produzidos em Você Minas. como italiano, você tá surpreso? Demais, demais. Porque a gente falar do próprio produto Demais. às vezes tira a credibilidade, né? Com certeza. Eu acredito que a Ana pode confirmar isso, mas o Borriello entrou como na guia mundial como um dos 500 melhores azeites do mundo, feito em Minas. Se você levar uma garrafa desse azeite para a Itália, você acha que o pessoal vai gostar? Sim, com certeza. Porque lá é terra do azeite, né? Lá é terra, ainda mais onde que eu moro, né? Que é Toscana, realmente tem uma qualidade para a produção de azeite e vinho única, né? Mas não deve nada, Mário. Sensacional, assim, os azeites. Se eu não me engano, ano passado a gente fez... Não, 2 anos atrás fizemos um gelato de azeite biodinâmico rosete com burrata de Barbacena. Então, Ele assim, fez um gelato, para você que está ouvindo, ele fez um sorvete, gelato, tá, gente? Sorvete de burrata. A burrata, na verdade, é o creme. Você que já comeu burrata, ela tem uma camada fina que envolve, mas dentro ela é creme só. Então você fez um creme de leite, porque burrata é o creme do leite, só que salgado, né? levemente salgado. Levemente salgado. O creme de leite que você tem sua fior de latte é um creme de leite doce. Uhum. Então você fez um gelato à base de um creme salgado com azeite. Com azeite. E deu certo? Deu. A gente fez uma ganache de azeite, ou seja, chocolate branco com azeite. Deu super certo. Assim, são sabores que precisam de um paladar... Não é para qualquer um. Não. E, Luca, na Itália, você tem essa flexibilização dessa quantidade de sabores de gelato que você tem aqui? Porque aqui você sempre troca, né? Uhum. Eu sei que na Europa tem a questão das frutas da estação, né? Aqui no Brasil você tem certas frutas sazonais, mas nem tanto. Antigamente manga era sazonal, hoje em dia não é. A goiaba é um pouco mais sazonal, né? Tem numa época só do ano. Jabuticaba. Jabuticaba, então, nem fala, né? Uhum. Mas na Itália, você tem essa troca de sabores tão comum na sua loja quanto você tem aqui? Você teria lá quanto você tem aqui? Eu acho que volta ao assunto que o italiano, ele vai na gelateria, ele já sabe o que ele quer.
E mais ou menos são sempre os mesmos sabores. A necessidade que a gente tem como empresários, né, de lançar essas novidades, fazer novos sabores para despertar curiosidade e sempre valorizando o território, isso é uma característica daqui. Então, eu não vejo acontecer isso na Itália. Assim. Então, você costuma tomar gelato de limão siciliano, de morango, fruta de grande qualidade, né? Mas difícil de encontrar uma fruta diferente ou um sabor diferente com tanta rotatividade igual tem aqui. Porque aqui, em tese, você vai morrer tentando, né? Porque daqui a pouco vão aparecer frutas que você não conhecia. Por exemplo, siriguela, cagaita. Putz, Eu gostaria muito de fazer um de pequi. Por que você não fez ainda? Esse é o próximo desafio. Porque o piqui, cara, tem a castanha do piqui. Das cervejas mais elegantes que eu já tomei na minha vida, foi uma cerveja que a Falk Beer, do meu mestre Marco Falcone, fez com um mestre cervejeiro americano, que ele fez ela com semente de piqui, e se eu não me engano, meu mestre, me perdoa se eu estiver errado, ele envelheceu num barril. Eu acho que ela passou por madeira, se eu não me engano. Não. Porque o piqui, cara, é uma coisa que ou ama ou odeia, mas quem ama é alucinado com piqui. Sim. Se você não contaminar a sua loja inteira com piqui, porque eu não sei se você sabe, o pessoal que está falando agora do ataque atômico, brincadeira, né, na Rússia, o piqui tem um evento parecido, uma coisa parecida assim. Se você fizer um piqui, o quarteirão inteiro fica cheirando. Então, se você não gosta, você tem que colocar uma roupa anti-radiação e consumir piqui. Você imagina que você faria um sorvete da castanha ou do piqui ou a ver? Não, eu já testei a castanha, fiz a gente estava falando do sabor Romeo e Julieta. Eu já fiz com leite defumado, goiaba picante e castanha de pequi. Cara, que coisa elaborada. Foi uns 2 anos atrás, mas assim, pegando o leite, tipo fazendo defumagem do leite, né? E com o leite defumado a gente montava a receita de gelato. Acrescentava goiaba na saída da máquina, goiaba picante, e finalizava com castanhas de pequi. Mineiro enlouqueceu, né? Mas é um tipo de sabor que você não consegue manter na vitrine com muita frequência. Fazer e te chamar para você experimentar. Não, por favor. Me liga, eu vou lá na hora. Eu saio de uma reunião. Se eu estiver gravando, eu paro a gravação, eu vou lá, experimento e volto, cara. Porque castanha de piqui é uma coisa muito rara. Luca, só antes de eu te pedir um pouco mais de gelato, eu queria te propor o seguinte. Eu queria que a gente fizesse um desafio do gelato. Sim. O que é isso? Eu vou te fazer uma pergunta, eu vou falar uma situação e você vai falar se você vai... como é que é comer um gelato? Como é que você fala em italiano? Mangiare um gelato. Mangiare um gelato. Ou você fala que não. Tá? Por exemplo, se eu encontrar com um amigo meu, eu falo assim, vamos tomar uma? Ele fala assim, vamos. Então eu vou te falar a situação. Por exemplo, você vai sair à tarde com a sua esposa. Você fala mangiare um gelato ou não? Tá bom? Uhum. Tá bom, então vamos lá. Valendo agora o desafio se o italiano é fanático com gelato ou não. Luca Lenzi, se você encontrar um amigo seu que há 10 anos você não encontra, o que você fala com ele? Mangiare um gelato. Muito bem. Luca Lenzi, o seu time de futebol ganhou o jogo no dia anterior. Você quer falar sobre o jogo com alguém e encontra com essa pessoa à tarde. O que você fala com ela? Mangiare um gelato? Luca Lenzi, se você está viajando, você é italiano, você está na Turquia, você acabou de sair do avião, mas você chegou no aeroporto e viu que tem assim, gelateria italiana. O que você fala com a pessoa que veio com você no avião? Tomar uma? Na Turquia você não vai manjar um gelato. Tudo bem, tomar uma. Luca Lenzi, se você está no Mercado Central, em frente à barraquinha de fígado com cerveja, o que você fala com um amigo seu? Vamos tomar uma, né? Tudo bem. Não foi gelato. Ok. Luca Lenzi, se você fosse solteiro, tivesse 16 anos e visse uma menininha bonitinha que você queria pegar na mão dela e namorar, pensando que o mundo era outro, não como é hoje, que isso acontece com 12 anos, assim. O que você falaria pra menininha? Tomar um gelato. Então pronto, está acabado aqui, tudo na Itália, quer dizer, mangiare um gelato. Pronto, tá aprovado agora. Luca, o europeu é muito comedido e vocês nos criticam
de uma forma positiva, não quero colocar como uma coisa ruim aqui, que toda sobremesa para o brasileiro tem que ter muito açúcar. Você falou isso agora, que tem que ter açúcar aqui para o paladar do brasileiro. Tem sabores mais açucarados. Mais açucarados. Né? Por exemplo, o gelato de pistache está delicioso. Ele está com gosto de pistache, não está tão doce. Talvez fosse um pouco mais doce que na Itália, imagino eu. Mas vocês nos criticam muito porque tudo aqui leva muito leite condensado e tudo é muito parecido. E eu quero chegar em outra coisa. A quantidade que se consome aqui, a gente herdou muita coisa do padrão americano. Às vezes a gente consome muita quantidade e aprecia pouco sabor. Não, eu acho que essa questão do açúcar, eu acho que é um mito, né? Pelo menos pela experiência que eu tive, ou pela experiência que eu tenho nas gelaterias. Não é verdade que que a gente tenta balancear sabores com mais açúcar. O que eu estou falando é que sabores que têm ingredientes tipo caramelo doce de leite costumam ter uma saída maior do que os demais sabores. Mas nossos gelatos são balanceados por volta de 15% de açúcar. Então, assim, se a gente for analisar qual que é a média da Itália, a gente está abaixo do nível desejado que seria na Itália. Então, lá é mais doce. Lá é mais doce. A gente percebe, assim, toda vez que a gente vai na Itália, todo ano, a gente monta um roteiro para conhecer as gelaterias, vamos dizer, mais famosas, que ganharam prêmios, né? E a gente tem essa percepção, muda muito de região em região, mas a gente tem essa percepção que os gelatos de lá são levemente mais doces do que os nossos. E assim, a gente tem o dever de proporcionar um produto saudável, né, que tenha as gorduras boas das castanhas, veja o avelã, o pistache, que tenha as proteínas boas de um bom leite e que tenha um baixo teor de carboidratos e principalmente de açúcar. Assim, esse é um pouco nossa filosofia, sabe? Mas assim, os europeus são mais comedidos. Agora, europeu como um todo, não o dono de gelateria, tá? Os europeus são mais comedidos, vocês comem doce em menor quantidade e aproveitam mais do que a gente? Eu não diria, não, sabe, Mário? Você acha que não? Você acha que é a mesma coisa ali? Eu acho que a gente não tem muito costume de leite condensado. A gente fica dependente de leite condensado. Nós temos um problema. De brigadeiro. Vamos assumir isso, brigadeiro. Nós temos um problema. A gente consome um pouquinho mais que deveria. Sim, mas assim, tá dentro da média, vamos dentro dizer da média. assim. Não tá nada fora do comum. Não, acho que não. Você que faz gelato, você toma gelato todo dia? Não. Tem algum dia que você não aguenta mais ver gelato? Não, isso não, né? Eu gosto de fazer teste, de experimentar, de conhecer os outros, vamos dizer, concorrentes, amigos. Eu vou muito para São Paulo, para o Rio, né? Para até provar e conhecer outras pessoas que atuam nesse ramo. Mas eu não costumo tomar muito sorvete, não. Muito gelato, não. O que você faz de gordice? Que você fala assim, hoje eu vou comer uma coisa muito gorda. O que você faz, já que não é gelato? Eu acho que tem muita... Eu não como muito, mas tem você muita é um cara carne magro. boa, né? Médio. Você é um cara magro, né? Tem muita carne boa. Muita carne boa. Assim, a costume do brasileiro fazer churrasco, isso é sensacional, né? Churrasco, cervejinha, tem finais de semana que passam assim, e é muito legal para um italiano presenciar esse teatro, né? Que é um costume típico de vocês, não é? Sim. Torresmo, você não come torresmo na Itália. Mas lá você não come o cotechino? Cotechino, não é assim a melhor coisa do mundo, né? Você come no último dia do ano, junto com lentilhas, e é a comida do dia 31 de dezembro. Cotechino, gente, seria tipo uma linguiça com banha de porco, mas muita, pouquinho de nada de carne, mas é como se você pegasse a lógica da mortadela, que você tem a parte vermelha e a gordurinha branca no meio, e invertesse. Ela como se fosse toda gordura com as outras partes de carne. Seria mais ou menos e outras coisas, né? Seria mais ou menos isso. Então, torresmo lá não tem. Não. E assim, eu acho que falei, eu gosto muito de ver o utilizo da brasa, da grelha, do jeito que vocês usam. Então,
Se é para comer alguma coisa boa, é fazer um bom churrasco com os amigos. Então, para te deixar feliz, te leva na churrascaria de rodízio. Ótimo, bora. Luca, vamos finalizar o podcast. Esse vai ser o nosso primeiro papo. Vamos conversar mais vezes. Mas eu queria, para mim, que você falasse duas coisas. Primeiro, qual que foi o gelato que você tomou que mais te chamou a atenção? Na história, na sua vida? Zabaione. O que é o Zabaione? Zabaione é um gelato à base de gema de ovo bem fresca, caipira bem fresca, né? E vinho Marsala. O que é o vinho Marsala? É um vinho, tipo um vinho doce, um vinho do Porto, que a gente né? conhece, é um vinho de sobremesa. Então, assim, eu tô com essa memória afetiva de quando eu era pequeno. Não que a gente tomasse vinho Marsala a gente costumava molhar os biscoitinhos de amêndoas no vinho doce. E então esse lembra o gelato de Zabaione, que estava quase sempre nas mesas das comemorações na minha casa. Então eu tenho essa memória afetiva ligada ao Zabaione, acredito que seja o melhor sabor de gelato que eu já tomei. Tanto é que está no livro, né? A gente fez uma lista de todos aqueles que participaram do livro e todos aqueles que participaram tiveram que falar qual que era o sabor favorito dele. O meu foi Zabaione. E qual que foi o pior gelato que você tomou na sua vida? Ixi. Deve ter sido algum tipo de teste que não deu certo. Ah, tá. Então você vai ser educado. Você vai falar do seu. Tá bom. Beleza. Luca, todo convidado que vem aqui, eu peço para que me fale a refeição perfeita com a companhia perfeita no lugar perfeito. Eu quero que você me fale isso também, a sua refeição perfeita com a companhia perfeita no lugar perfeito. E você pode descrever o que está na mesa, se tem entrada, se tem prato principal, se tem sobremesa, se tem queijo. E é claro que tem que ter um gelato. Então, por favor. Com minha esposa, provavelmente em Paris. Um Chateauneuf du Pape. Tábua de queijos, que eu sou apaixonado pelos queijos Muito franceses. Bem. Très bien. Très bien. De fromage, monsieur. Um château de crème para finalizar o... Já estamos no segundo vinho, né? Já sim, tá não tem bom. problema. A refeição é sua. Quanto você quiser. Rodízio de vinho. E assim, tem que falar o cardápio inteiro? Não, pode fazer 3 pratos. Tá bom. 3 tá bom. É porque senão tem que acabar daqui a pouco. Senão dura mais um dia de entrevista e tal. Não, eu acho que... Vou fazer uma mistura, porque tudo bem, eu coloquei queijos franceses, mas gostaria também de um prato de massa, né? Também. Pode ser? Claro que pode. A refeição é sua, cara. O ragu d'anatra, que anatra é pato, né? É tipo pato. É tipo uma bolonhesa, né? Massa feita em casa. Que beleza. E para finalizar, eu acho que um cordeiro. Deus abençoe. Cordeiro, costela de cordeiro. Isso é bom demais. E o gelato? Uma nocciola. Um gelato de nocciola. Que é assim, avelã. IGP, com indicação de origem protegida, assim, nocciola de verdade. Meu Deus. Gente, se eu consumir só 2 desses todos que ele falou, que eu tô feliz e resolvi a minha vida. Esse foi o podcast Tome Gosto com o Luca Lenzi. Ele é dono da Migarba Gelateria Artigianale, que é italiano. Se você é de Belo Horizonte e não conhece ainda, conheça a Migarba. É muito legal. Eles atendem no iFood também. Estão nas plataformas de rede social, Migarba. Tem algum outro canal que eu tô esquecendo da Migarba? Não. Então peço o gelato deles, é muito gostoso. Eu vou comer igual um imbecil agora, que ele colocou educadamente para mim, mas eu vou avançar ali. Hoje ele serviu pra gente pistache, doce de leite. Qual que é o nome do novo? Com coco Coconut Dream. Coconut Dream, que é um pouquinho mais doce, mas tem um caramelinho gostoso. E o absurdo, que é um absurdo, que ele é muito bom. Experimente, esse foi o podcast Tome Gosto. Eu sou Mário Alasca, curti o papo com esse especialista em sorvete. Tem também em queijo, em cerveja, em vinho verde, café e várias outras coisas. Eu tô te esperando no próximo papo. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.